da Wikipédia de alguns artigos. Aí mostra alguns artigos polêmicos em que vai deletando. Tipo, o artigo ele é deletado também, depois é restabelecido, é uma guerra. Assim, mas a Wikipédia... Visual, bem legal. Mas parte da confiabilidade da Wikipédia vem no fato de que as pessoas que gostam da Wikipédia não têm vida. Elas ficam o dia inteiro nessas guerras, só que aí no fim das contas rola meio que um equilíbrio, sabe? Informacional, tipo assim. É interessante. Isso pode, inclusive... Podem recortar alguma coisa. Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídias. Meu nome é Tavos Mata Machado e o meu Mimimi de hoje é: você deveria confiar mais na Wikipédia. Bom, antes de começar, eu queria fazer um esclarecimento. Tudo que eu vou falar nesse vídeo se refere à Wikipédia em inglês. Ela é a seção da Wikipédia com definitivamente o maior número de usuários e moderadores, com a comunidade mais ativa. Disso vem várias das vantagens dela. Algumas eu vou falar ao longo desse vídeo. Há umas semanas atrás eu esbarrei com uma notícia na internet que me chamou bastante atenção. O Wikipédia bane o Daily Mail por ser uma fonte não confiável. O Daily Mail, para quem não sabe, é um tabloide britânico, muito famoso por causa das notícias sensacionalistas dele. Mais recentemente, ele é bastante lembrado e odiado pela quantidade enorme de clickbait que eles fazem. Você não vai acreditar no que esse esquilo fez quando viu um casal tomando sorvete de baunilha. Fazendo uma comparação meio tosca, dá pra dizer que o Daily Mail é tipo um jornal meia hora, um jornal super ou um notícias populares da Inglaterra, que com o advento da internet acabou juntando no meio disso tudo uma coisa parecida com um BuzzFeed, só que impresso. Bom, mas o que significa a Wikipédia considerar ele uma fonte não confiável? Segundo os editores da Wikipédia, que tomaram a decisão depois de uma votação, autores que quiserem contribuir com o site e escrever os artigos devem buscar não citar o Daily Mail. Se eles virem algum artigo que cita o Daily Mail na Wikipédia, eles são encorajados a editar esse artigo e procurar outras fontes que validem aquela informação. De um modo geral, a partir de agora, o Daily Mail só deve ser citado se ele for extremamente importante para o artigo em si. Por exemplo, no caso de ser um artigo da Wikipédia sobre o próprio Daily Mail. Os editores alegaram que a decisão foi tomada baseada na fama que o Daily Mail tem de não checar os fatos, ser sensacionalista e fabricar notícias na cara de pau. Mas é exatamente isso. Flat out fabrication, eu pensei em fabricar notícias. Não dá pra deixar de perceber que tudo isso acontece enquanto nos Estados Unidos tem tido uma grande polêmica sobre notícias falsas, que ganharam muito peso ao longo do ano passado, durante as campanhas presidenciais da Hillary Clinton e do Donald Trump. Notícias inventadas por provocadores políticos ou simples trolls de internet eram rapidamente compartilhadas e veiculados por veículos supostamente renomados da imprensa, como o próprio Daily Mail, e, por causa disso, acabavam ganhando um certo estatuto de verdade. Talvez um dos exemplos mais esdrúxulos tenha sido o boato de que o Trump havia participado de uma orgia em um hotel na Rússia, e que tudo isso estaria detalhado num dossiê feito pelo serviço secreto russo para chantagear o Donald Trump. Tudo isso acabou sendo posteriormente desmentido como sendo pura invenção da internet. Mesmo a gente aqui no Brasil lidou com uma quantidade razoável de notícias falsas nos últimos anos. Mas então, voltando à treta entre a Wikipédia e o Daily Mail, o mais irônico, engraçado, estranho, patético é o fato de que o próprio Daily Mail lista a Wikipédia como uma fonte não confiável. Eita. Mas então calma lá. A gente tira disso que, provavelmente, os dois veículos entendem a noção de confiabilidade como coisas diferentes. O que é, então, uma fonte confiável? Existe uma fonte confiável? Podemos confiar em alguém nesse mundo? Bom, a verdade está lá fora. Bom, a Wikipédia se presta a ser uma fonte de confiabilidade científica. Afinal, no fim das contas, ela é uma enciclopédia, ainda que um pouco diferente do tradicional. Então, o que é, para os cientistas, uma fonte confiável? Tem um livro muito legal para pesquisadores iniciantes chamado The Craft of Research, que aponta 4 fatores determinantes para saber se uma fonte é confiável ou não. 1. A fonte deve ser publicada por uma editora de confiança. Editoras universitárias, por exemplo, costumam ter um bom renome. 2. A fonte deve sempre ter passado por uma revisão por pares. Ou seja, o local de onde você está tirando aquela informação teve essa informação checada por outros profissionais da área. 3. Se o autor é um pesquisador de reputação. E por fim, 4. Se a fonte está atualizada. Bom, o que me chama a atenção desses critérios é como que eles acabam se sustentando em um certo discurso de autoridade. Ou seja, o que eu estou falando é verdade porque um fulano bem cabulosão falou que é verdade.
Ok, uma fonte é confiável se ela vem de uma editora universitária. Mas de onde vem a credibilidade da editora universitária? Qual garantia a gente tem de que essas publicações não são motivadas por fatores ideológicos, editoriais, mercadológicos, etc? Uma fonte deve ter passado por uma revisão por pares. Ok, parece razoável. Mas quais pares? Quantos? Eu não vou entrar muito a fundo nessa discussão agora, mas em vários periódicos científicos a revisão por pares é bastante falha. Eu vou colocar alguns casos famosos aqui nos links embaixo na descrição para vocês verem do que eu tô falando. O autor é um pesquisador de reputação. Ok, quem deu essa reputação para ele? O autor que publica um artigo sobre os avanços da transgenia pode ter uma grande reputação. Mas se sua pesquisa é financiada, por exemplo, por algum gigante do agronegócio, tipo, sei lá, uma Monsanto da vida, existe aí no mínimo um certo conflito de interesses, não é mesmo? Bom, eu tô falando disso porque eu acho que a Wikipédia apresenta uma outra concepção de confiabilidade, diferente daquela que a gente tem na academia. A Wikipédia coloca, por exemplo, que fontes secundárias são sempre as fontes mais indicadas para algum artigo da página. Ou seja, ao invés de citar um autor de referência, a Wikipédia encoraja os seus autores a citar livros-textos, monografias, artigos de revisão, ou seja, fontes que citam outras fontes. A Wikipédia desencoraja ainda estudos isolados, ou seja, que ainda não foram validados ou reforçados por outras pesquisas semelhantes. Ela proíbe seus autores de usarem o site para publicar suas próprias pesquisas pessoais. Ao citar artigos de opinião ou textos jornalísticos, a Wikipédia sempre reforça e sugere que os autores coloquem termos como fulano argumenta que, ciclano diz que, sempre deixando claro que aquela informação está vindo de uma fonte específica. Ou seja, enquanto a academia valoriza a si mesma, uma fonte é confiável se alguém que eu considero confiável confirma ela, a Wikipédia valoriza o conhecimento coletivo. Uma fonte é confiável se várias outras fontes confirmam o dado dela. Bom, essa concepção da Wikipédia pode parecer muito bonita na teoria, mas será que ela funciona de verdade? Essa é uma pergunta comum, e o fato é que várias pesquisas bastante sérias parecem apontar que sim. A revista Nature fez um estudo em 2005, 12 anos atrás, quando a Wikipédia ainda tinha uma estrutura muito menos robusta do que tem hoje, que apontava o nível de confiabilidade dos artigos da Wikipédia como comparáveis ao da Enciclopédia Britânica, talvez a mais importante enciclopédia impressa do mundo. Além disso, outros estudos apontaram que artigos da Wikipédia sobre assuntos diversos como oncologia, osteosarcoma e farmacologia apresentavam um rigor informacional comparável com periódicos renomados da respectiva área. Ok, acho que deu para entender a razoável confiabilidade das informações da Wikipédia. Mas então por que o Daily Mail e outras fontes jornalísticas teimam em achar que era uma fonte ruim? Será uma grande conspiração da mídia contra todos nós? Bom, eu acho que talvez não é pra tanto assim. A motivação por trás dessa postura da mídia em relação à Wikipédia pode ter a ver no conceito de confiabilidade que o jornalismo trabalha. A Reuters, uma das agências de jornalismo mais importantes do mundo, monta uma hierarquia entre as suas fontes, gradadas pelo nível de confiabilidade. A melhor fonte, sempre, é um jornalista da Reuters no local testemunhando o fato. Caso isso não seja possível, a melhor fonte possível é uma fonte que você possa citar o nome. Por fim, fontes anônimas são sempre as menos desejáveis. Esses critérios não são exatamente opostos aos parâmetros de publicação da Wikipédia que eu citei agora há pouco, mas o fato do site ser um produto de contribuição coletiva, que em tese qualquer um pode editar, causa um certo mal-estar. Como identificar a fonte se o mesmo artigo é escrito por 5, 10, 100 pessoas, várias vezes com nomes de usuários que não correspondem aos seus nomes reais? Mas, ironicamente, ao mesmo tempo que o Daily Mail e outras fontes jornalísticas parecem não atribuir nenhuma confiança à Wikipédia, eles não parecem hesitar em compartilhar algum grande furo ou mega escândalo que eles veem postado no Facebook, sem se preocupar com checar a veracidade da informação, como, volto a dizer, o caso da suposta orgia do Trump na Rússia. Para mim, isso ilustra que a gente está vivendo um momento de grande mudança na forma com a qual a gente lida com a informação. Com a internet, nossa capacidade de produzir, reproduzir e adquirir conhecimento foi bastante descentralizada. As antigas instituições, a academia, a mídia, tentam se virar como podem nesse mundo novo e várias vezes acabam falhando. Já a Wikipédia tem a vantagem de ser uma tecnologia gestada nesse ambiente, ser uma filha direta dessa era da comunicação pulverizada. De certa forma,
Eu acho até que a Wikipédia é uma das responsáveis por essa nossa forma de lidar com a informação. Isso quer dizer que a Wikipédia é então um verdadeiro guia do mochileiro das galáxias, em que a gente pode confiar para qualquer coisa que a gente quiser saber nesse mundo? Definitivamente não. A Wikipédia já passou por vários casos de vandalismo em suas páginas. Inclusive um caso bem hilário, em que um gringo editou a página da Wikipédia em inglês no artigo sobre coatis para inserir uma piada interna de um grupo de amigos que ele tinha. E essa informação foi crescendo e acabou sendo reproduzida até por jornais sérios e periódicos científicos. A história é longa, mas é bem engraçado, então quem quiser conferir eu vou colocar ela também nos links aqui embaixo. Poxa, Tatos, você passa meia hora me mandando confiar na Wikipédia, para depois falar que eu não posso pesquisar nem sobre coati porque ela tá cheia de mentira? Bom, calma lá, não é bem assim. Já dizia minha mãezinha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se a Wikipédia nos ensina alguma coisa, é a sempre desconfiar de informações que só tem uma fonte, mesmo que essa fonte seja a própria Wikipédia. Essa pulverização do conhecimento que a gente tem hoje deve nos encorajar a suspeitar de tudo e todos. Põe a música do Arquivo X de novo ou será que já cansou? Diz que a piada só funciona depois que você faz ela 3 vezes? A pulverização do conhecimento que a gente tem hoje deve nos encorajar a suspeitar de tudo e todos, e sempre nos amparar no maior número de fontes possíveis quando a gente está tentando formar nossa opinião sobre algum assunto. Por isso mesmo, que tal dar uma olhada nos links aqui na descrição? Lá tem mais detalhes sobre tudo que eu falei nesse vídeo. Leia o que te interessar e depois volta aqui nos comentários pra gente continuar esse papo, que tem muito o que falar e ainda tem muito pano pra manga. Não se esqueça de se inscrever e dar um joinha no vídeo. Um beijo no coração e até mais!